Putz. Nacional, né? Nacional. Botar dois de novo. Você já deu play lá? Vocês... Já. Muito bem. Não tá? Boa noite, ouvintes. Boa noite, pessoal aí que está acompanhando pela nossa live. Estamos aqui hoje. Hoje é dia 2 de julho, né? Dia do Bombeiro, Dia Nacional do Corpo de Bombeiros. A nossa entrevista seria com o comandante Collor, que é o comandante ali da terceira companhia do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, aqui na cidade de Porto União. Porém, houve um imprevisto de última hora. É normal, né? O pessoal que está no comando sempre está muito carregado de compromissos e tem muitas responsabilidades. Então a gente decidiu invadir o programa do Assis. Invadimos a live do Assis aqui para ele contar um pouco para a gente quem é o Assis, né? Porque a gente está sempre acompanhando as notícias, o cara está em todo canto. Será que tem um só Assis ou tem mais do que um? Porque em todo canto ele está, né? Então hoje a gente vai entrevistar o Assis aqui. Ele vai contar um pouco dele, como que foi esse primeiro contato dele com a questão de notícias, enfim, desafios. E a Zanella quer falar alguma coisa, hein? Primeiramente, boa noite, muito obrigado, Assis, de aceitar o nosso convite aí. Sempre, normalmente, é você que está aí à frente das notícias, entrevistando todo mundo, mas hoje a gente gostaria de começar assim, primeiro te parabenizando que hoje é o dia do bombeiro, mas você está sempre junto com o bombeiro em todas as ocorrências, tanto é que a gente se conheceu numa ocorrência. E a gente queria, primeiro, antes de chegar nessa parte, queria te perguntar assim, de onde vem o Assis, natural da onde, o que você fazia tempo de piá, onde estudou, esse tipo de coisa, o que te levou a ser o repórter que é hoje? Então, uma boa noite aos telespectadores, aos internautas, também quem está ouvindo pela Rádio Porto União FM, programa Movecast, uma realização da Capacita Assessoria e Treinamento. Uma boa noite a todos. E olha, o meu gosto por comunicação começou desde cedo, né? Por conta também da minha timidez, sabe? Então, eu precisava achar um método de eu ultrapassar isso, né? Superar isso, enfim, perder a vergonha, e sempre gostei de rádio. Então, por meio do rádio que eu estou atualmente trabalhando como repórter. Nem esperava nesta função, mas as circunstâncias me levaram ao atual posto, né? E assim, qual que é aquelas adrenalina que a gente segue bastante, assim, você sai ali, acompanha o bombeiro, muitas vezes chega quase junto no local. A gente já viu que em outras épocas aí, já deu uma vez que você saiu fora da estrada, tudo, como que é os perrengues dessa vida, porque às vezes tem que sair nesse frio, e qual que é a sensação? É uma adrenalina, né? Brincadeiras à parte, mas um repórter, ele não tem, assim, prioridade de passagem como as equipes de resgate, isso logicamente que não, né? Mas o repórter, ele tem que estar dando a notícia quanto antes, melhor, né? Então, ele sempre tem que estar a par do que está acontecendo, ele não pode demorar muito para atualizar a população, o seu público, daquela notícia. Então, quando os bombeiros, principalmente, saem em alguma ocorrência, naturalmente, aquela adrenalina, aquela vontade de saber o que está acontecendo, faz com que, às vezes, você não consiga assim, chegar a tempo, enfim. Então, é uma adrenalina que não tem como contar, né? Mas é gratificante, né? Aquela situação que sair fora da estrada,
não é por conta que estava em uma velocidade alta, mas enfim, por conta da estrada mesmo, estrada de chão, foi lá no interior de Porto União, então uma curva ali acabou derrapando o carro, mas felizmente não aconteceu nada demais, né? Legal. Então, assim, enquanto os bombeiros ali estão arriscando suas próprias vidas em prol de outras vidas, você também, com o seu trabalho de reportagem, não deixa de correr um certo risco para que essas pessoas tenham o tempo, no máximo de tempo real ali possível, essa reportagem sendo tão coberta ali, né? Com certeza, porque imagina uma cena, a ambulância chega, por exemplo, num serviço de resgate e acidente de trânsito, o atendimento ali é rápido, tem que ser rápido. Então, questão de 5 minutos, 10 minutos, se o repórter não chega para cobrir aquela matéria, você já não vai encontrar mais nada. Às vezes ali não tem como dar notícia, não tem como você fazer uma foto, uma filmagem. Então, por isso que é importante você chegar, quanto antes chegar na ocorrência ali, para retratar a importância do trabalho dos socorristas, né? A finalidade é essa também. Você acompanhar de perto, mostrar para a população o que o bombeiro faz na prática. Então, e com a notícia, sempre sensibilizar para que haja uma reflexão. Por que aconteceu aquele acidente? O que poderia ser feito para não acontecer mais? Então, essa que é a sacada da notícia. Por isso que é importante chegar sempre com rapidez, né? Para conscientizar o pessoal, para ver, muitas vezes, que nem a gente tinha um repórter, sem citar o nome, bem famoso, que ele batia bastante numa tecla da curva do tomate, de alguns lugares assim. É bom por quê? Porque você acaba trazendo notícia de vários acidentes no mesmo local, você consegue fazer com que as autoridades arrumem aquele local, com que as pessoas comecem a transitar um pouco mais devagar também naquele local. Acho que essa é a grande contribuição, né? E é um desafio, porque, já pensou, o repórter, ele está dando a notícia ali, ele está passando a imagem da coisa certa, não fazer coisa errada, respeitando as leis de trânsito, mas quando se depara numa ocorrência, cobrir uma reportagem, ele fica limitado ali, porque ele também não pode infringir, ele não é diferente dos outros. Então, ele tem que respeitar as leis de trânsito, tem que ter paciência, mas, né, claro, sempre procurar chegar o quanto antes é essencial. E na questão, assim, a gente tem acompanhado bastante teu trabalho aí, e a gente vê que você dá o feedback, você faz a notícia lá, mas aí se ficou qualquer coisa pendente, sempre está voltando ali, atualizando o povo, principalmente que, né, a gente vê, assim, alguns casos aí onde a pessoa vem a óbito, né, que daí não consegue divulgar já de início, você vai atrás ali já em questão meio de, assim como libera as informações, você vai passando, e é difícil lidar, tem muita gente que entra mesmo ali, que é hater mesmo, que só quer descer a pancada, e outros que entram realmente por curiosidade. Como que é a trabalheira do dia a dia para você voltar em casa, olhar mensagem por mensagem, responder cada um, isso daí rouba também um bom tempo, né? Com certeza, não tem como você ficar respondendo cada seguidor, cada pessoa que acompanha, você tem que fazer o principal ali, você dá a notícia. A maioria das notícias são acidentes de trânsito, é a área, né, que eu gosto, né, de noticiar. É claro que tem outros assuntos, outras pautas, mas eu não vejo tempo hábil para noticiar tudo, né. Então, falando sobre a questão de segurança pública, aconteceu um acidente lá, lamentavelmente com óbito. Se eu não tenho, às vezes eu tenho informação ali quem se trata da vítima, mas oficialmente eu não, por conta de questão de ética, às vezes a família não sabe ainda, então eu não posso expor isso na internet. E lá tem pessoas que ficam perguntando por que não dá o nome da vítima, qual que é o nome da vítima, enfim, a gente tem que esperar os trâmites necessários para depois atualizar a notícia com o nome da vítima. Outra questão quando envolve, por exemplo, violência doméstica, por que não fala o nome do acusado, né? Não pode nem falar o autor, o acusado. Também questões de leis, né? Não pode expor uma coisa bem engraçada até. Você pode dar o nome da vítima depois, mas não pode dar o nome de quem cometeu tal ato, né?
Então, são questões legais ali que, às vezes a pessoa não entende, mas a gente tem que seguir para evitar alguma sanção depois, né? Até mesmo num caso desse, porque todo mundo é inocente até que vá a um julgamento, né? Então, exatamente. às vezes, nem sempre o acusado é realmente o culpado. Às vezes a vítima que às vezes a vítima que está se fazendo, né? Exatamente. Então, Ou seja, para ser então um repórter, não basta só ter um bom celular e pegar e sair perseguindo aí as forças policiais, o corpo de bombeiro em ocorrências. Não, então o cara tem que estar preparado, ter noções ali de ética, como abordar, como tratar, porque também tem que ter uma certa sensibilidade, como que você vai chegar e falar de qualquer maneira no ambiente ali onde que acabou de acontecer uma fatalidade envolvendo vítimas. Então tem que ter todo um jogo de cintura, digamos assim. exatamente. Então, cada caso é um caso, cada ocorrência é uma ocorrência. Quando eu estou me deslocando para algum local, eu já vou pensando o que se trata, quais as vítimas, o que envolveu, quais veículos, de onde que são as pessoas, tudo. Às vezes fica uma informação ali pendente até, para não expor ninguém, para não expor questão, como eu trabalho com imagem, vídeo, minha forma de trabalhar é não trabalhar com sensacionalismo, sabe? Então, nas minhas ocorrências não vai ver sangue, né? Então, uma coisa, eu trabalho assim bem respeitosamente. É claro que eu estou moldando ainda meu perfil, né? Trabalho um pouco mais de um ano nessa área, mas eu peguei coisas positivas, coisas boas do repórter do rádio, do repórter que já tem na rede social ali também, nossos colegas da imprensa. Então, isso tudo vai lapidando a gente vai pegando um pouco de cada um, né? Do repórter fulano de tal, outra pessoa também. Enfim, quem trabalha com comunicação, a gente vai moldando meu próprio perfil e cada dia um aprendizado. Claro que tem aquela ânsia, né, de chegar ali e dar o quanto antes a notícia, mas sempre é feita uma análise, eu sempre faço uma análise do ambiente. Agora, recentemente, teve uma situação aqui de um capotamento, né, no interior de Portunhão, lamentavelmente, né, pessoas estavam em óbito ali. Então, você chegando ali, a família estava lá, então é uma situação complicada, porque as pessoas verem, né, tá chegando a imprensa, tá chegando o repórter, então eu me coloco no lugar dessas pessoas, né, puxa vida, vai fazer uma foto, vai fazer um vídeo, às vezes as pessoas não entendem que você não tá ali para querer like, curtida, para só jogar na internet por sensacionalismo, não é isso. É um trabalho sério, mas que precisa ser relatado, porque senão vai ficar no esquecimento, né? Então, por exemplo, nessa ocorrência que eu fui, só eu que fui daqui, isso eu posso afirmar que só eu que fui, não que eu sou melhor, mas a dificuldade para chegar lá interior, as equipes de resgate, no Corpo de Bombeiros também, situação de difícil acesso, chuva, barro, enfim, então é desafiador. E na questão, assim, quando é acidente de trabalho, que é mais voltado para a nossa área da Capacita aqui, como que é a questão empresa, assim, as pessoas te recebem bem, o empresário, de modo geral, de portas abertas, assim, ou o pessoal costuma tentar bloquear a entrada da mídia, esse tipo de coisa, quando é dentro da empresa? Consegue ter acesso, ou eles ainda são bem assim não, aqui não quero que entre, a empresa é privada, como que funciona nessa parte? Então, também é um desafio, cada caso é um caso, né? Muito por conta também, muita gente não me conhece ainda, né? Estou começando ainda, um ano aí de trabalho, mas eu sinto esse bloqueio, digamos assim, que você conseguir informações assim mais de dentro de um lugar privado, né? Às vezes está acontecendo algum fato ali, não digo assim que você seja proibido, mas já ocorreu situações que eu fiquei observando de fora e tentando entender o que estava acontecendo, né? Então, a imprensa, ela talvez por alguns veículos a nível nacional ali, eu volto naquela tecla do sensacionalismo, às vezes as pessoas acham que você vai expor a pessoa, a empresa ali,
Não é esse o objetivo, né? Se acontecer alguma coisa dentro da empresa, que seja relatado o fato sem expor o nome da pessoa, da vítima ou empresa. Então, tem uma certa restrição. Seu Ralph aí, te parabenizando aí também pelo repórter aí que o senhor é aí, e aproveitando aí, mandar um abraço aí para todo mundo de Santa Cruz aí, pro seu Ralph, pro Leonardo que está assistindo, o Paulo Brejinski, a dona Maria, a dona Jora, e lembrar que o nosso programa aí, ele só acontece porque tem os nossos ouvintes e porque a gente tem alguns apoiadores, como o Polaco Alemão, que é da oficina ali em Santa Rosa, ali na expedicionária Eugênio Alves da Silva, 444, onde ele trabalha com mecânica e guincho, e ao lado da loja da Daia Cosméticos aí, um do ladinho do outro, enquanto você deixa teu carro na manutenção, você pode fazer uma compra para a esposa ali, e a Auto Center ali, Concordo. a Auto Center Concórdia. Mas voltando ao assunto aqui, como a gente vinha falando ali, antes de ser repórter, você trabalhou com mais o que, assim, você entrou na rádio já como repórter ou você entrou na rádio com mesa de som, com outras coisas, assim, esse que o povo gostaria de saber aqui. Então, eu nasci e me criei no interior de Cruz Machado, né? Então, até os 18 anos até os 12 anos. Depois, meu pai comprou um outro terreno no interior de União da Vitória e até hoje tem, né, a chácara lá. Até os 18 anos. Daí, com 18 anos, eu vim trabalhar aqui para a cidade, né? Meu primeiro emprego registrado foi em rádio. Foi numa rádio AM, aqui de Porto União, que agora é FM. Trabalhei por 9 anos lá. E, assim, fiz várias outras funções. Trabalhei como recepcionista de hotel, também registrado, né? Então, esses 2 empregos registrados em rádio e no hotel, né, de União da Vitória ali. E, enfim, mas assim, agora é um desafio que eu comecei há 1 ano, mas eu sempre concilio, eu tenho na chácara lá também, né, nos dias, não dá para assim ter um dia de folga, né, porque a informação não tem hora para acontecer, não tem feriado, não tem final de semana, mas assim, geralmente se eu não estou aqui, eu estou lá na chácara lidando com erva mata, enfim. Então também, além de tudo, ainda tem uns dotes de agricultor. E para quem está assistindo nós nesse momento aí e tem interesse de ser um apoiador da tua página, como que funciona para mim apoiar a tua página? Entro em contato com você e como que é essa parte do trabalho? Não tem nada burocrático e também não tem, assim, formalidade. Eu gosto, assim, ser bem, como está especificado lá na minha página, né, o repórter do povo, na linguagem do povo. Eu herdei muito isso de um repórter de rádio ali, então eu gosto, não tem muita formalidade. Quem quiser anunciar comigo, entre em contato, manda uma mensagem no Facebook, no Instagram, vou dar meu telefone aqui, é 429-9902-3626, manda uma mensagem, a gente conversa. Daí dá uma entrada aí, a gente já somos anunciantes ali com a Capacita, até a gente notou, nesse 1 ano e pouco que estamos juntos, aí a gente notou que deu uma subida, aí, principalmente nas nossas NR35, aí, que são cursos pequenos e rápidos, aí, que é feito mais, a NR35 ela é voltado mais para aquele pintor, na verdade ela é altura para todo mundo, mas o nosso foco mesmo é pegar o pessoal da pintura, dos rebocos, e que é mais o povo assim que vem fazer esses curso rápido. E quando a gente começou a anunciar com o Assis aqui, a demanda acabou aumentando. Então aí quem quiser anunciar aí, aproveitamos fazer a propagandinha aí do Assis. E eu quero agradecer também o espaço aqui na Rádio Porto União FM 87.9 também. Fiquei por 1 ano aqui fazendo o Jornal do Almoço. Então isso é muito gratificante, isso tudo vai moldando o perfil, vai enriquecendo nossa carreira. Isso é bom para todos eu quero agradecer aqui as portas que a Rádio Porto União abriu, né, uma rádio comunitária, que sempre está a serviço da comunidade, e se não fosse ela, talvez nós não estaríamos agora, nesse momento, fazendo essa live, fazendo esse bate-papo. Ou seja,
A profissão de repórter vai muito além aí de anunciar tragédias, né? É muito importante para que informações sejam atualizadas, conscientização da sociedade, problemas sociais ganhem aí grandes proporções para que venham a ser solucionados, e ainda mais em tempos onde a informação é dissipada de maneira muito rápida, né? Então, é muito legal essa modalidade de reportagem que tenta acompanhar essa realidade onde vivemos, né? Onde tudo é muito rápido, as informações se dissipam a todo momento, toda hora está mudando. Então, show de bola. Legal conhecer um pouquinho da tua história, do teu trabalho aí. E essa enxurrada de informações, né? Entre elas tem as fake news, né? Então tem que saber trabalhar, às vezes joga alguma coisa lá, você está sabendo disso, será que é verdade? Publique isso daqui, mas não, você tem que checar para ver se é fato ou é fake. Então, é desafiador, né? E tem mais um detalhe, né? Que hoje a fake news corre rápido, mas quando o repórter vai lá e se retrata, aquela parte parece que ninguém curte, ninguém faz nada e se esquece. Então, para você denegrir a imagem de uma pessoa, tanto do repórter quanto de uma pessoa comum, ela é muito rápida. O contrário é que não acontece normalmente, né? Então, mas acho que por hoje seria mais ou menos isso, Assis. Muito obrigado da tua presença aqui e espero a gente poder te entrevistar numa outra oportunidade novamente aí. E contamos com você na outra quarta de novo aí na nossa live. Muito obrigado a todos que estão assistindo nós pela 89.7 e pela 87.9 e pelo Facebook do Assis, o repórter. Muito obrigado a todos aí. Um abraço para Cruz Machado, Porto União, União da Vitória, Porto Vitória e Santa Cruz do Timbó, que Santa Cruz do Timbó é quase uma cidade também. Valeu, uma boa noite a todos. Boa noite, valeu pela audiência. E é isso aí, obrigado, Assis. Valeu, boa noite a todos.